A graça e a paz, meus irmãos, pastor Humberto Queiroz, mais uma vez tendo o privilégio de pregar a palavra de Deus, de debater com você um pouco sobre o Evangelho da Graça de Cristo. Evangelho é sem dúvida uma das palavras mais falada no meio evangélico, no meio cristão em geral. Mas você sabe o que significa Evangelho? Você sabe qual é o seu significado real? A palavra de Deus nos ensina que Evangelho significa boas novas ou notícias. E nós vemos que essas boas novas é essencial para a salvação. O evangelho, ele é poder de Deus na vida daquele que crê. É poder de Cristo na vida daquele que o aceita como Senhor e Salvador. O evangelho também pode ser resumido como todo o ensino, tudo que está escrito acerca da pessoa de Cristo, sua obra, seus ensinos, para nossa edificação em nossa vida. Essas boas novas é a mensagem de salvação, não é mensagem de prosperidade, de autoajuda, é mensagem de salvação. Muitos e muitos que vieram antes de nós, os pais da igreja, os apóstolos, patriarcas, eles tinham essa visão de Deus como um Deus salvador, um Deus que vem para resgatar, para redimir, para remir a nossa alma do pecado e da morte. A palavra evangelho, ela é usada apenas no Novo Testamento. No Velho Testamento, apenas em um texto, em 2 Samuel 4,10, é usada essa palavra, mas com um sentido diferente. O que é evangelho de fato? O apóstolo Paulo resume em Romanos 1,16, quando ele fala que é o poder de Deus para salvar, ou seja, na vida daquele que crê, daquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é o próprio evento de Cristo, ou seja, ele crucificado. É a obra de Cristo no Calvário, na cruz, para que nós possamos chegar ao pleno conhecimento da verdade através do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aceitar Cristo como Senhor e Salvador. O homem jamais poderia remir sua alma, o homem jamais poderia pagar o preço que era justamente o derramar de o sangue de um justo. Como Deus do alto, olhando de um justo, viu Siquém, enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer por mim e por você. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e isso é o que diz as Escrituras. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 a 6, você vai ver que é o que está narrando acerca do Evangelho de Cristo. Outros termos no Novo Testamento nós vamos ver falando que o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, chamando o homem ao arrependimento. Você vê a mensagem de João Batista, era uma mensagem dura, mas era uma mensagem coerente, chamando o homem a se arrepender, porque era chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Muitos outros tipos de evangelho têm sido pregado, muitos outros tipos de evangelho têm sido oferecido, e na verdade não levam o homem a conhecer Cristo, desvia o homem da cruz. Em Gálatas, capítulo de número 1, o verso 6 em diante, Paulo escrevendo diz: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Já eram pessoas que pregavam outra mensagem, outro evangelho naquela época, e preocupava Paulo, porque essas pessoas estavam denegrindo, estavam desviando o verdadeiro evangelho da graça de Cristo. Essas coisas nós vamos ver ao longo da nossa caminhada aqui na terra. Pessoas que se levantam para pregar uma mensagem que não é a cruz de Cristo, que não é de acordo com os ensinos, com as Escrituras. Primeiro porque a mensagem exalta o próprio homem, ela é antropocêntrica, ela exalta o desejo de um homem ser autossuficiente, de um homem chegar à verdade, chegar à salvação através do seu mérito e das suas obras, como se Deus não fosse também um Deus de justiça, como se Deus não tivesse estabelecido todas as coisas. E segundo, porque se baseia em revelações que contradizem a palavra. Muitos e muitos não pregam o que está escrito, simplesmente se baseiam em revelações, e essas revelações, diga-se de passagem, muitas vezes não é o que a Bíblia diz. Terceiro ponto, que promete a prosperidade, as riquezas terrenas, se desviando da cruz. Jesus Cristo, ele fala através dos 4 evangelhos, justamente o contrário.
que não venhamos ter apego, buscar as coisas do mundo. Ele mostra o ódio do mundo pelos verdadeiros cristãos. Ele fala para não entesourarmos tesouro nesta terra, mas nos céus. E a mensagem da prosperidade fala o contrário, que para você ser um crente, um cristão bem-sucedido, e é uma prova, segundo eles, que você é abençoado se você conseguir acumular riquezas terrenas. Quando a Bíblia diz que Deus do alto olhou aquele homem que tinha amontoado tesouros, juntado tesouro em seus armazéns e perguntou: louco, o que você juntou, para quem foi? Porque hoje mesmo perderei conta da sua alma. Então, os olhos do verdadeiro cristão estão aonde? Na eternidade, estão em fazer a vontade do Pai. Sabemos, como ensina as Escrituras, que a nossa passagem por aqui é rápida, é muito rápida, meu irmão. E onde vamos passar a eternidade? Certamente, se aceitarmos a Jesus, as suas palavras e obedecermos, nós passaremos toda a eternidade com Ele. O quarto ponto aqui prega o paraíso terreno, uma vida sem sofrimento, quando a Bíblia diz que nós devemos tomar a nossa cruz a cada dia e seguir a Cristo. Ele próprio adverte: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, tenha coragem. O verdadeiro cristão, ele sempre será perseguido, ele sempre será rejeitado pelo mundo, porque os nossos princípios, os nossos valores não são os valores do mundo. O quinto ponto é que desvia da cruz. Não fala do sacrifício de Cristo. Fala das promessas, fala de coisas boas, coisas gostosas de se ouvir, mas não fala do sacrifício do Filho de Deus que se deu numa cruz por mim e por você. Sem arrependimento também não há conversão. Primeiro o homem se arrepende dos seus pecados para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não pode haver jamais salvação sem arrependimento. Temos que olhar para dentro do nosso eu e entender que o nosso maior inimigo é o pecado, são as obras más reprováveis por Cristo. Daí nós vamos entender a mensagem da cruz, a mensagem salvífica, a mensagem de amor, de grandeza que há no sacrifício de Jesus Cristo. Então pense nisso que você possa refletir. Não há outro evangelho. O evangelho é o evangelho escrito, que está na palavra de Deus, e nós temos que cumprir para sermos abençoados. E que o Senhor vos guarde, que o Senhor vos abençoe. Em nome de Jesus.